Nesses 3 curtos versículos, nós ouvimos agora do Evangelho segundo Mateus, no capítulo 11, nós temos um verdadeiro programa de vida. O primeiro versículo abre com Jesus dizendo: vinde a mim. Esse vinde a mim significa um convite para que as pessoas se aproximem dele. Aproximar-se de alguém é buscar intimidade com esse alguém. Jesus chama para que as pessoas venham até ele. Vinde a mim, ou seja, venham ter intimidade comigo. Venham ser pessoas íntimas de mim. E depois ele dá os passos e as motivações para entrar em intimidade com ele. E ele vai dizer: vinde a mim todos. Então ele chama todas as pessoas. Ele não chama só alguns. Todos os seres humanos, independente da sua idade, da sua condição social, se é homem, se é mulher, independente de onde ele more, é chamado a se aproximar de Jesus, a buscar intimidade com ele. Para que buscar intimidade com Jesus? Ele vai dizer que é para dar descanso, porque ele vai dizer que as pessoas são divididas em 2 categorias nesse sentido. Todos nós estamos, em algum momento da vida, cansados e fatigados, porque pesa sobre nós fardos muito grandes. E ele nos chama para nos aproximar dele, entrar em intimidade com ele, porque ele vai nos aliviar. Se nós olharmos para a nossa vida individual e nossa vida coletiva, nós estamos sempre oprimidos por pesos que às vezes parecem estar além das nossas forças. Se nós olhamos a situação que nós estamos vivendo agora, quanto fardo sobre os nossos ombros. A situação da pandemia, por exemplo. Quantas situações que são impostas a nós e que parecem exceder as nossas forças e nos tornam pessoas cansadas e fatigadas, drenando as nossas forças, e nós às vezes sequer temos forças para reagir. Nós somos constantemente colocados sob pesos, nos tornamos pessoas oprimidas, nos oprimimos uns aos outros, nós colocamos pesos excessivos sobre os outros, e os outros colocam pesos excessivos sobre nós. Por isso Jesus nos convida a nos aproximarmos dele, a buscar intimidade com ele, porque ele vai nos ensinar como descansar, como recobrar as energias, como recobrar as forças. E ele vai dizer mais na frente, como nós vamos conseguir isso? Nós vamos nos aproximar dele, ele vai nos dar descanso. Mas como nós vamos descansar à medida em que buscarmos a intimidade com Jesus? Ele vai dizer que ele vai nos descansar porque ele é manso e humilde de coração. E o que é uma pessoa mansa? Mansidão não é passividade. Mansidão é uma atitude de não violência, de não reagir com violência, de não usar as mesmas armas que aqueles que nos oprimem usam contra nós. Jesus nunca usou as armas que foram usadas contra ele. Contra ele foram usadas as armas da calúnia, da difamação, da mentira. Ele jamais usou essas armas contra os outros. Jesus jamais usou da violência para resolver os problemas. A mansidão significa a renúncia à violência para resolver os problemas. Seja a violência física, seja a violência moral, violência espiritual, violência em todas as suas formas. Uma pessoa mansa jamais resolve um problema pessoal ou comunitário agredindo o outro. Isso é mansidão.
Mansidão não é passividade, não é ficar quieto, mas é aderir a uma cultura de não violência e uma prática de não violência. Quem se aproxima dele não se sente oprimido, não sente sendo drenadas as suas forças. O fardo é o peso colocado em cima. Jesus não coloca pesos excessivos sobre nós. Ele não exige de nós coisas além das nossas capacidades. Então nós devemos aprender isso. Não exigir dos outros aquilo que o outro não pode nos dar. Não colocar pesos excessivos sobre os outros. Não dominar o outro. Pelo contrário, agir como Jesus. Através da mansidão e da humildade, procurar aliviar o peso e o fardo das pessoas. Todos nós podemos fazer isso. De alguma maneira. Algumas pessoas têm por profissão fazer isso. Profissionais da área da saúde, por exemplo, trabalham o tempo todo com o alívio do fardo e do jugo. Um padre, por exemplo, trabalha o tempo todo assim, aliviando o fardo e o jugo das pessoas. É isso que ele faz quando ele está no confessionário ouvindo. Quando nós pecamos, nós nos colocamos sob um fardo e um jugo. E nos aproximamos de Jesus para que Ele nos alivie. Mas nós podemos fazer isso todo dia. Na nossa casa, no nosso trabalho, na rua. Sermos como Jesus. Ajudar as pessoas a se aproximarem dEle. Porque Ele nos chama a todos. Vamos hoje ouvir esse convite de Jesus. Vinde a mim. Quem? Todos que estão oprimidos e subjugados. Todos nós, em algum momento, estamos assim, oprimidos e subjugados. Vamos ouvir o convite de Jesus, nos aproximar dele, nos tornarmos íntimos dele e aprender com ele a sermos mansos e humildes. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo.